Está aqui conosco pastor Ademar e a sua digníssima esposa que está ali, nosso convidado, vai nos trazer a palavra até as 9h10, né? Nessa noite, deixa Deus te usar. O Senhor tem uma palavra forte e eu creio que Deus vai falar com a igreja. Como recebeu o homem de Deus? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Você que está aí, por acaso não pegar o seu nome e entrou aqui nos honrando com a sua presença, se sinta bem, não se sinta excluso, que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Pastor Ademar, dá lugar. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Já que estamos de pé, vamos à leitura da palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1. Nós vamos começar do versículo 3 e vamos até o capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Maravilha. Aleluia. Tá logo após do Apocalipse. Logo antes do Apocalipse, melhor. Glória a Jesus. Maravilha. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus querido, estamos, Senhor, aleluia, na tua casa, diante do teu povo. Deus querido, ó Pai Santo, tem visto tocha, Senhor, aleluia, anunciando a tua palavra à igreja, ó Deus, motivando ao fim da tua palavra. A Deus, ser conosco nesta hora, Jesus. Pai querido, que possamos falar a tua palavra, Jesus querido, de maneira que as pessoas possam entender, meu Deus, aleluia, e se alegrar na tua presença. Deus grande, Pai querido, tu sabes, ó Deus, que dependo totalmente de ti, ó Deus, porque só tu é Deus. Ó Pai, te louvo e confio em ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. Quer dizer, os irmãos que estão no som, eu falo muito alto. E aí, nós temos que ter aquele cuidado para não se preocupe com o microfone comigo. Pode baixar que não tem problema, viu, irmão? Eu falo um pouquinho alto. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz. Eu tinha muita vontade de conhecer essa igreja, pastor. Aleluia. E fiquei olhando aqui, irmãos, o movimento não para. Aleluia. O fogo não apaga. Isso é gostoso, viu, irmão? Glória a Deus, isso é gostoso. Vi a mocidade cantando. Aleluia. E tem uma palavra para vocês: mocidade. Degustam nos livros. Aprenda cada vez mais, porque o mundo é dos inteligentes e a igreja também, viu, irmão? E a igreja também. Eu fiquei muito, não é pecado fazer alguns elogios, porque mas toda a glória é dele, viu, pastor Guilherme? Aleluia. Quando João Batista
passou por um período assim que ele estava, parece que ele tinha batizado Jesus, mas parece que ele não acreditava mais. E aí foi lá naquela desconfiança, mandou seus discípulos, e Jesus, depois de fazer muitos milagres, elogiou João Batista, disse: vai lá, aleluia, não tem nenhum maior do que ele. E eu fiquei muito contente, irmão Eliel. Eu já trabalhei muito em trabalho de evangelismo, e essa chama está ardendo ainda, pastor Eliel, muito gostoso, né? E eu tenho visto, irmãos, trabalhos que se abrem, que aqui é um trabalho novo, todo mundo sabe disso, que as pessoas procuram aquela porta bem feia mesmo, irmãos, para pagar um aluguel bem baratinho, e aí se for, eles não crescem nunca. Uma vez eu visitei uma cidade, isso há muitos anos já, eu era presidente do Gideões Internacional, e nós fazíamos distribuição de Novos Testamentos, e quando cheguei lá eu vi uma Assembleia de Deus, fiquei com vergonha, irmão, toda caindo, né? E aí não vamos ter bênção, se a fé é pequena não vamos ter bênção. Mas, meus prezados irmãos, eu quero trazer essa mensagem. Eu tenho dia que eu prego, tem dia que eu ensino, e tem dia que Jesus, se ele não deixar, eu não falo nada. Sou totalmente dependente de Deus. Aleluia. Sou totalmente dependente dele. E eu gostei muito dessa carta. Quero trazer o título da mensagem: Ele é fiel. Glória a Deus. As pessoas dizem: mas por todo lado a gente já vê escrito, ele é fiel. Mas o apóstolo João, irmãos, eu não sei se vocês vão notar, eu contei aqui, até anotei num papel aqui, 100. É aquele negócio: você quer trabalhar comigo? Você arruma um emprego e diz: olha, aqui o emprego, mas é C, aí pontinho, né? Talvez o rapaz se engraça por uma moça e vai declarar ela, diz: olha, pode até ser, mas C, pontinho. E aqui João Batista, irmãos, ou João Batista, melhor, o apóstolo João, ele faz uma série desses C, mas nos dá a resposta para que nós possamos entender, aleluia, e se alegrar no Espírito do Senhor. Irmãos, eu tenho observado essa carta, né? Ele é fiel, né? Hoje é um dia de Santa Ceia, né, irmãos? E eu quero falar uma coisa, se Deus me der graça, na conclusão da mensagem eu quero estar falando de alguma coisa referente à ceia. Mas eu fico olhando aqui o João esqueci o João Batista, viu, irmãos? Baiano é assim mesmo. Baiano, quando invoca alguma coisa, começa repetindo para falar errado. É facinho, tá, irmãos? Não olhe para o meu português, tá, irmãos? Aleluia. Olha que eu quero falar a mensagem de Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, antes de uma introdução, antes de entrar na mensagem, eu vou contar uma história. Dois garotos, eles foram passar as férias no sítio do avô. E o Pedrinho tinha um estilingue, ele era muito ruim de estilingue. E lá no sítio do avô ele viu o pato e brincando, ele não acertava em nada, acertou bem na cabeça do pato e o pato morreu. E a Mariazinha que estava com ele viu tudo o serviço. Ele pegou o pato, escondeu lá no mato e voltaram para casa. Quando foi na hora do almoço, a avó pediu que a menina ajudasse para arrumar a cozinha, né? No dizer correto. Isso é uma introdução, né, irmão? Vamos prestar atenção, é uma introdução da mensagem. E daí ele disse: olha, o Pedrinho disse que ele é que quer fazer isso. E olhou para o Pedrinho e disse: olha o pato. O Pedrinho foi e fez. Mais tarde o avô disse: olha, eu vou pescar, vamos comigo, criança. A avó novamente disse: olha, eu preciso da menina para poder estar me ajudando aqui a preparar o jantar. E ela disse: o Pedrinho disse que esse serviço era ele que queria fazer. E olhou para o Pedrinho e disse: olha o pato. E assim foi por muitos dias.
E daí quando foi um dia o Pedrinho não se aguentou e encontrou tua avó chorando. Oh, glória a Deus. Ô vó, eu queria pedir perdão, vó. Foi eu que matei o quarto, vó. A avó respondeu: meu filho, eu já sabia, eu vi pela janela. Eu queria ver até quando você ia deixar a sua irmã te fazer escravo. Quantas vezes, irmão, nós erramos? O Senhor já viu tudo. É verdade, Jesus. Você está esperando, irmão. Até quando nós vamos deixar o inimigo nos escravizar? Irmão, eu prego muito sobre reconciliação. Eu prego sobre inserção. Aleluia. Nós temos uma vida só e essa vida pode entregar para Jesus. E ainda que esteja no saco de outro, Davi se sentiu assim, mas ele disse que o Senhor tirou de lá. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu acredito que essa carta de Roma aqui nem seria para esta igreja, que estou vendo essa igreja tão gloriosa, irmãos. Aleluia. Mas sabe o que João fez para nós nos sentir grandes? Porque ele sabia que Jesus odiava. Acho que posso dizer assim, irmãos, fariseu. Então, ele pegou, irmãos, pegou nós todo mundo, até com essas vidas santas, nós procuramos viver em santidade ao Senhor, mas o apóstolo João disse: olha, se você dizer que não tem pecado, está mentindo. Então colocou todo mundo, irmão, em um mesmo nível. Aleluia. Para que nós pudéssemos abraçar a comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é comunhão. Aleluia. É olhar para o irmão e ter vontade de abraçá-lo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pois é, irmãos, aleluia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e não tivemos comunhão com irmãos, mentimos. Aleluia. Temos um cuidado muito grande. É coisa séria. Nós hoje vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Talvez tenha pessoas que vieram aqui já pensando em não participar, mas eu acredito que hoje você vai participar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, Jesus coloca tudo. O apóstolo João coloca todo mundo no mesmo nível. Porque, irmão, você quer ver uma coisa que não agrada a Deus? É quando você quer se apresentar a você. Aleluia. Quando você quer mostrar que você é melhor do que o outro, isso não agrada a Deus, não. Falta a comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus quer tanto a nossa união. Eu fico preocupado, irmão, com as igrejas que nós somos do Evangelho, perdão a palavra, divididos. Mas tenha cuidado, irmãos. Nós não podemos pregar o Evangelho e querendo fazer com que o outro se entristeça. Aleluia. Quando falamos a palavra de Deus, somos todos irmãos. Aleluia. Então, meus prezados irmãos, ele diz aqui: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aleluia. E o resultado ali, irmãos, glória a Deus. E o resultado nós vamos estar vendo. Aleluia. Ah, pastor, como eu queria que todos os homens de Deus, aleluia, fossem homens de segredo, que pudessem abraçar. Nós temos pessoas na igreja passando por depressão. Não é o caso de você, mas tem pessoas por depressão porque não tem um ombro amigo que ele possa confiar. Aleluia. Homens obreiros, se vocês não amar, se vocês não procurar inserir as pessoas do Evangelho, vocês serão uma conta grande para prestar. É mesmo. Porque nós vimos vários segredos. Quando
sem misericórdia. Porém, para aqueles que exerceram misericórdia, aleluia, é diferente, viu? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos preparando, irmãos. E nós estamos, às vezes a pessoa não gosta de dizer que está preparando, irmão, mas nós estamos treinando cada dia para nos apresentar melhor na presença de Cristo. E treinamento é preparação, irmãos. Então nós estamos treinando, nos preparando para encontrar com Ele, para ceiar com Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Ele diz aqui, ó, sim, mais um sim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Aleluia. Aleluia. Pai, irmão, não tem pecado que tirou. Não perdoe. Essa é uma carta, irmão. Aleluia. Essa é uma carta que nos tira lá de cima e nos coloca, irmão. É a mesma posição, irmão. Quem tem carro, esquece que tem carro. Aleluia. Dê glória a Deus porque você tem carro. Tem casa boa, glória a Deus que eu tenho uma casa boa. Mas estou igual os irmãos. Irmãos, uma vez eu estava evangelizando, irmãos. Aleluia. E eu achei tão glorioso, irmão. Eu tomei banho numa bacia. Ela põe a bacia com água, pegava um copo e jogava. Irmãos, eu me senti tão honrado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que honrar os homens de Deus. Mas para Deus, irmão, nós estamos na igualdade. Aleluia. Se alguém dizer que ama e aborrece seu irmão, é mentiroso. Ô irmão, não podemos. Se os irmãos forem ver, quando Jesus falou sobre a oferta, ele disse que vai trazer a oferta. Se você, quando chegar lá, lembrar que você não está com comunhão, vou usar esses dizer, irmãos, para poder estar dentro da mensagem. Você volta. Ele é fiel, igreja, Ele te ama. Ele quer que você volta, reconcilie e depois pague a oferta, senão não recebe. É por isso que eu digo, Ele é fiel. Aleluia. 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 Eu gosto muito desse versículo, se confessarmos os nossos pecados. Tem hora que nós temos problemas que nós confessamos nós com Deus. E tem hora que nós precisamos confessar por irmão, porque nós precisamos do perdão dele. Tem hora que nós ofendemos a igreja. Aleluia. Mas se confessarmos, Ele é fiel e justo. Aleluia. Para perdoar os pecados. Glória a Deus. Eu digo isso, irmão. Brincando, Pai. Eu não preciso estar aqui, irmãos. De maneira nenhuma, irmãos. Aleluia. Eu, depois de ter evangelizado uma cidade inteira, estou no meio do campo de batalha. Aleluia. Mas eu digo, porque Jesus me ama, eu não sei explicar, né? Mas eu creio na palavra. Aleluia, Ele é fiel e justo. Meus irmãos, e o apóstolo, ele vai nos colocando tudo no mesmo nível para nós poder sentir a comunhão. Aleluia. É preciso, para dizer que tem comunhão com o Senhor, é preciso ter comunhão com os irmãos. Aleluia. É na vertical e na horizontal. Deus não aceita o louvor, o sacrifício daquele que não tem comunhão com o irmão, que não sabe perdoar o seu irmão. Aleluia. Mas também Ele é fiel, para na hora que você se arrepender, Ele, aleluia, glória a Deus, te colocar de volta, aleluia, no seio da comunidade, na comunhão, aleluia. Por isso, meus queridos irmãos, cuidado. Tem pessoas que estão aí fora, que cantaram na igreja, bons, aleluia. Muitas vezes, irmãos, falta o amor.
Aleluia. Pastores, obreiros, se vocês só valorizarem aqueles que ficam do teu lado, te abraçando, falando que tudo está certinho, você não vai ter um crescimento adequado. Porque tem os críticos que o ama. Aleluia. Glória a Jesus. Igualdade, meus irmãos. Passando lá por João novamente. Eu digo, não é gostoso, porque pastor Ariel, pastor que aqui está, João fala com autoridade. Glória a Deus. João vivia mais próximo de Jesus. Aleluia. Ele estava falando daquilo que ele aprendeu com o seu Senhor. Ele era apaixonado por Jesus. Aleluia. Lá na última Páscoa lá, ele disse que o seu discurso lá de Jesus poderia ter feito um grande discurso, irmãos. A última Páscoa, para poder depois da Santa Ceia, Jesus podia ter feito um grande discurso, que é o que nos faria, irmãos. Eu sou sincero, eu tenho uma preocupação muito grande, irmão. Eu quero dizer para os irmãos, às vezes até os irmãos talvez não concordam, mas digo, irmão, se Jesus der graça, eu prego. Se não der graça, eu puxo a roça. Porque sem graça nós não conseguimos falar. E Jesus podia ter aproveitado para um grande discurso. Quantas vezes nós vemos uma igreja como essa e nós queremos aproveitar? Jesus não fez isso, irmãos. Oh, glória a Deus. Tirou a túnica, aleluia. Cingiu uma toalha e começou a lavar os pés do discípulo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pedro não gostou daquilo, Pedro não entendeu aquilo, disse assim, esse escravo. Tu é o nosso Senhor, como é que vai me lavar os pés, Senhor? Aleluia. Ele quis dizer também, Jesus quis dizer também, irmão, nós temos algumas sujeirinhas que ficam, irmãos. E ele precisa limpar. Glória a Deus. Aleluia. E daí Jesus lava os pés do discípulo, ele mesmo enxuga com a toalha. Ô, irmão, ficou olhando Jesus. Eu creio que ele lavou o pé de Judas. Irmãos, não faz acepção de pessoa para nos dar exemplo e depois ainda diz mais. Não fez uma pregação, gestos. Tem hora que gestos falam mais do que palavras. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero Fred, ao terminar todo esse trabalho, eles orem em tudo e eu vos dei esse tempo. Quero que vocês façam assim também. Aleluia. Ele queria dizer assim, eu quero que vocês amem uns aos outros. Que amor fraternal, amor de família. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos uma família, amor. Isso é uma família que vamos morar no céu. O que Jesus está esperando, ele disse que não ia participar mais, não ia tomar mais o suco da vida, até aquele dia que desce conosco no reino do Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. E agora, irmãos, nós temos aí, aleluia, mesa preparada. Aleluia. E Paulo diz no capítulo 11: examine o homem e depois faz o quê? Coma desse pão. Primeiro examina. Paulo, a igreja de Corinto foi uma igreja vitoriosa, igreja de dons, mas deram umas certas vaciladas lá e a coisa estava feia. E Paulo foi escrevendo. Paulo não disse que não era apenas participar da ceia, preste atenção nisso. Paulo disse: examine o homem, primeiro faz o exame. É o que nós todos temos que fazer, irmãos. Antes da ceia, no dia da ceia, todo dia nós temos que examinar. Mas há um mandamento para a hora da ceia, nós examinar e dizer: Senhor, eu sou faltoso. Ah, Senhor, como eu queria te servir melhor. Tem misericórdia, me perdoa, Senhor. Eu vou participar da tua mesa. Aleluia. Não participar da ceia, irmãos. Aleluia. Não participar da ceia. Parece não crer na palavra. Examine esse homem a si mesmo.
você vai pedir perdão a Deus ou a quem você ofendeu. Se é o caso, aleluia, e o apóstolo garante: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Não tem pecado que Jesus não perdoa, irmão. Aleluia. Ele simplesmente quer que nós reconhecemos a nossa fraqueza, que nós somos fracos. Mas para participar do pão, aleluia, da comunhão, nós precisamos, aleluia, chegar-se a Ele e pedir perdão das nossas fraquezas. Aleluia. E aí, meus queridos irmãos, nossa vida será cada dia abençoada. Talvez tenha aquele irmão que deu um problema lá em casa e hoje eu não vou participar da ceia. Não participar da ceia, irmãos. Aleluia, Jesus. Não é importante. Aleluia. Porque pode dizer, examine primeiro e depois. Porque se você não examinar, você vai tomar o pão e beber o cálice indigno. Você examina. Aleluia. Irmãos, não participar da ceia. Aleluia. Após fazer um exame. É como estar doente e dizer: eu não vou ao médico porque eu estou doente. Eu não vou tomar banho porque eu estou sujo. Então, por isso, Paulo diz: examine, aleluia, a si mesmo e depois, aleluia, aleluia, participe do pão e do cálice. Glória a Jesus. Irmãos, eu não quero usar esse tempo todo. Outro dia eu posso usar mais tempo. Mas para concluir a minha mensagem, eu vou contar mais uma história. Aleluia. Teve um garoto que ele saiu da escola e chegou em sua casa chutando, bravo, nervoso, e o pai notou. E o pai perguntou: meu filho, o que está acontecendo com você, pai? Você está nervoso? Pai, eu não gosto do Pedrinho, pai. Eu queria que o Pedrinho ficasse doente, pai, para não ir na escola. O Pedrinho me humilhou na frente dos outros, pai. Pai, tudo bem, meu filho. Eu vou filho até o quintal. Vem cá, meu filho. Pegou um saco de carvão. O varão tinha uma camisa branca, certa distante. E mandou. Falou: Pedrinho, descarrega tudo de sua raiva naquela camisa branca. Tá aqui. Vai jogando. Pega o carvão, vai jogando. E o Pedrinho foi descarregando sua raiva ali. E jogando, até que jogou tudo. Aí o pai veio. Descarregou, meu filho, a raiva. Descarreguei, pai. Poucas vezes tinha acertado a camisa. E aí o pai falou: meu filho, vem aqui. E aí levou o garoto até o quarto, onde tinha um espelho grande. E quando o garoto olhou no espelho, ele só estava com os dentes de fora. O resto estava todo sujo de carvão. Aleluia. Essa é uma lição, irmãos. Quando nós queremos, aleluia, jogar pedra, atrapalhar o caminho dos outros, é nós que nos sujamos. Por isso, aleluia, confessamos as nossas falhas, participamos da mesa do Senhor, para que sejamos purificados no sangue de